Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco em dia de jogo. Vamos fazer um pré-jogo, trazendo informações, escalação. Antes eu pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype, tudo que você puder fazer para ajudar o canal a continuar crescendo na plataforma, no YouTube, eu agradeço, beleza? Bom, olha, lá no final do vídeo eu vou falar da minha parceira Implay, porque no último jogo do Vasco eu faturei de novo, tá? Ganhei uma grana dentro da Implay, vou explicar lá como é que foi segunda vez, sem gastar R$1. É um fantasy game, é um aplicativo de estatística, nem é casa de aposta. Você não bota R$1 lá, você brinca de responder algumas perguntas que é de estatística, e se você for bom você consegue ganhar uma grana. A galera já ganhou aqui, eu ganhei a segunda vez, beleza? Bom, vamos falar de Vasco. Antes vou trazer uma informação. Hoje pela manhã, mais um acidente ali na fachada de São Januário, aquela via, naquela descida que tem, que vai direto com o muro de São Januário. Recentemente um carro perdeu o controle, bateu, uma pessoa infelizmente veio a óbito. Hoje pela manhã um caminhão bateu no muro ali, diz que próximo à sala da presidência, arrebentou com o muro, os caras ficaram presos na ferragem. Olha o perigo, tinha gente na fila para comprar ingresso e graças a Deus dessa vez ninguém se feriu gravemente, informações até o momento, tá? As pessoas ficaram presas ali, os próprios vascaínos que estavam ali para comprar ingresso empurraram o caminhão, tiraram ele do muro e chamaram o corpo de bombeiro que prestou socorro às vítimas, tá? Então, mais um acidente. E olha, isso aí vai ter que ser conversado e vai ter que ser mudado, porque você está falando numa reforma de São Januário que vai triplicar a capacidade do estádio. Se não mudar o entorno completamente, vai ficar inviável. Você vai ter um estádio para 60 mil pessoas que não vai conseguir fazer a metade da taxa de ocupação, porque não tem condições físicas ali no entorno para as pessoas chegarem, tanto de transporte público quanto de transporte particular, carro, moto, seja lá o que for, né? Vai ficar inviável esse entorno de São Januário se não mudar muita coisa ali para poder receber essa capacidade de gente para os jogos. Tá aí então o registro de mais um acidente nessa fachada, nessa descida perigosa que dá de frente com a fachada de São Januário. Agora vamos falar do jogo. O Vasco joga hoje contra o Botafogo, partida válida pela Copa do Brasil, quartas de finais. Aliás, são 3 jogos hoje, tá? O Atlético Mineiro pega o Cruzeiro, jogão, 19h30. Às 21h30 tem 2 jogos, o Atlético Paranaense e Corinthians, Vasco e Botafogo. E amanhã tem Bahia e Fluminense. Lembrar que o chaveamento já está determinado também, tá? O vencedor de Atlético Cruzeiro pega o vencedor de Atlético Paranaense Corinthians. O vencedor de Vasco e Botafogo pega o vencedor de Bahia e Fluminense, tá? Então esse é o chaveamento e o jogo importante para o Vasco hoje, que se não conseguir criar um resultado, construir uma vitória em São Januário, esquece, tá? Olha, vou te falar aqui. O sentimento do torcedor do Vasco é que já está eliminado da Copa do Brasil. E em parte, eu sei que isso é ruim, e é ruim o que eu vou falar aqui agora, porque assim, em parte, isso acaba sendo até bom, porque assim, o nosso sentimento quando a gente foi pegar o Flamengo no primeiro turno era de que a gente ia tomar uma porrada e empatou. O sentimento do vascaíno quando a gente ia pegar o Inter lá no Beira-Rio era que ia tomar um atropelo e o Vasco dominou o Inter no primeiro tempo, teve tudo para ganhar, mas aí por causa das pataquadas lá do Léo Jardim e do Fernando Diniz, a gente acabou entregando o resultado no final, com o Verratti. O sentimento do torcedor do Vasco quando a gente foi encarar o Santos do Neymar no Morumbi, depois do Santos vencer de virada, o Cruzeiro no Mineirão e o Flamengo era de que a gente ia tomar um atropelo e a gente mete 6 no Santos. Então esse sentimento de que a gente não vai ganhar do Botafogo, que a gente vai ser eliminado, ele acaba meio que blindando o vascaíno para diminuir a frustração, porque frustrado a gente sempre vai ficar, né? Diminuir esse sentimento ruim da frustração, da impotência do que virou o Vasco. E também acaba sendo um sentimento que surpreende que de repente com uma vitória ou um jogo bom do Vasco a gente pode ver isso acontecer de novo, tá? A gente pode ver. Então eu não vou nutrir esperança, expectativa. A expectativa do torcedor do Vasco é essa de que a gente chegou no ponto final. O Botafogo tem um elenco melhor, tem um time melhor, tá brigando por coisas maiores, enquanto o nosso campeonato é brigar para não cair.
Palavras duras, tá? Palavras duras. Eu sei que tem vascaíno que fica muito revoltado quando eu falo isso, que a galerinha do Vasco é para quem acredita, e aí, infelizmente, aqui eu não tenho esse tipo de comportamento, tá? Para tristeza e desgosto de muita gente, aqui a gente tem um sentimento de pé no chão, tá? Infelizmente ou felizmente. Bom, o jogo vai passar na Globo, na Sport TV, na Globo é com a narração do Luiz Roberto, com os comentários de Júnior e do Boçal do Roger Flores. Na Sport TV é o Gustavo Villani, com Ana Thaís Matos, Lédio Carmona e o Richarlison comentando. Se eu pudesse escolher, eu pegava o Luiz Gustavo o Luiz Roberto para narrar, com o comentário do Júnior, que é o flamenguista, né? Mas é um cara muito coerente, muito legal os comentários, as análises do Júnior, e o Lédio Carmona e o Richarlison. Fazia assim, esse trio aí, junto com o Luiz Roberto para narrar, seria para mim o ideal. Infelizmente não é, você vai ter que escolher ou a Globo ou a Sport TV. A provável escalação do Vasco tem Léo Jardim. Eu vou falar os nomes, tá? Agora, onde vão jogar, eu não sei, tá? Inclusive o Léo Jardim, não sei se ele vai de goleiro. Aí é o professor Pardal que vai definir, tá? Mas os nomes dos prováveis jogadores que estarão em campo hoje contra o Botafogo é Léo Jardim, PH, Hugo Moura, Lucas Freitas, Piton, Barros, Jair, Ryan, Nuno Moreira e Verrete. Aí, como eles vão jogar, deixa com o professor Pardal, ele que vai decidir como é que ele vai espalhar esse time em campo. O Botafogo vem com John no gol, Vitinho, Barbosa, David e Alex Telles, Danilo, Marlon Freitas e Savarino, Arthur, Montoro e Arthur Cabral. Esse Montoro, ele joga ali na ponta esquerda, destruiu com o Vasco aqui em Brasília, viu? Se não marcar esse cara aí, esquece. E é o PH que vai estar ali, né? Eu espero que seja o PH, né, Fernando Diniz? Que o PH jogue de lateral direito, né? Então, que marque esse cara, porque esse cara aí destruiu com o Vasco aqui em Brasília, viu? Jogou muita bola. Assim como o Arias veio aqui com o Fluminense, viraram e destruiu com o Vasco também, tá? O Arias jogando aonde? Nesse mesmo setor, em cima do PH. Oh, meu Deus do céu. E é o jogador mais regular do Vasco, é o PH. Imagina se não tivesse aí, se não fosse, né? O árbitro para o jogo é o boi cansado do Daron, que espera-se um jogo muito picotado, amarrado, um cara que não consegue acompanhar uma dinâmica de um jogo, para demais com falta, porque ele não tem físico para correr, tá? Não aguenta correr os 90 minutos. O Daron que já devia ter parado há muito tempo, tá? Então é um jogo que você pode esperar muita falta, né? Muito blá blá blá, muita conversa. É um jogo que vai ser truncado. Não vai ser um jogo dinâmico, não vai ser um jogo que a bola vai correr o tempo todo. E isso vai prejudicar o Vasco, tá? Por incrível que pareça, isso vai prejudicar o Vasco. Se fosse o Daronco lá no estádio deles, ainda acho que seria melhor. Porque você está jogando lá no sintético, no estádio deles, no Newton Santos. Amarrar o jogo seria interessante, você ter um árbitro com essa característica. Agora em São Januário, onde a gente precisa de fazer a bola rolar e vencer, se quiser pensar em se classificar, o Daronco é um péssimo árbitro para hoje, tá? É um péssimo árbitro. O VAR é o Rodolfo Toschi Marques e tá aí então. Essa é a prévia do jogo para logo mais, às 21h30 do Vasco contra o Botafogo em São Januário. Agora, informações adicionais, um jornalista mexicano cravou aí o acerto do Vasco com o zagueiro Nathan Silva. E ao mesmo tempo que eu trouxe ontem aqui que o Atlético Mineiro melou essa negociação do Vasco, o próprio Vene Casagrande, que não costuma errar sobre o Vasco, foi ele que trouxe essa história de que o Atlético não ia ajudar o Vasco, porque o Vasco está devendo 11 milhões da negociação do Jair e do PH. Aí teve uns caras falando aqui como se o Atlético Mineiro não fosse caloteiro. Existe a diferença do time que está devendo, como o Atlético Mineiro, e uma hora vai ter que pagar, porque senão vai tomar um transfer ban, e aí vai ter que providenciar o dinheiro e vai ter que pagar, do Vasco que colocou a dívida na recuperação judicial. Você consegue compreender? A dívida do Atlético, uma hora ela vai ser paga, e na totalidade. Se ele deve ao Cuiabá 20 milhões, ele vai ter que pagar 20 milhões ao Cuiabá. Agora, a dívida do Vasco não, foi calote. O Pedrinho colocou essa dívida na recuperação judicial para pagar 10% do valor em 20 anos. Olha a diferença. Você está entendendo a diferença?
Então, por isso que eu falei que o Atlético tentou sacanear o Vasco, mas aí o Vene Casagrande disse que trouxe uma nova publicação, depois que saiu isso desse jornalista, de que o Vasco tinha feito uma nova oferta para o Puma lá do México, pelo zagueiro Nathan Silva. E também da mídia lá da Turquia está saindo que o Vasco tem um acerto também com o Carlos Cuesta, do Galatasaray. Um desses dois zagueiros deve pintar no Vasco. Um desses dois zagueiros devem pintar no Vasco. Eu vi muito vascaíno comemorando o fato do Vasco não ter fechado com o Nathan Silva, dizendo que esse jogador é ruim pra caramba. Tá aí, então, essas são as informações adicionais. Agora eu vou ficar com a galera da Inplay, porque eu no outro jogo eu já tinha, no jogo do Cruzeiro e Inter, eu tinha ganho 6.500 moedas, eu falei aqui, né? Fiquei ali entre os primeiros, ganhei 6.500 moedas. Eu peguei dessas moedas e fui no jogo do Vasco e Corinthians, aquele jogo que estava pagando 1.000 moedas, dividindo ali para os primeiros colocados. Nesse jogo, tá aqui, ó, o de 6.300 moedas que eu ganhei. E no outro jogo, eu errei uma pergunta. Ganhei 45.000 moedas. Juntando as duas, deu mais de 50.000 moedas. Aí eu mando a chave Pix, eles mandam os R$50 para mim a segunda vez, tá? Já teve gente que mandou mensagens que ganhou nesse jogo também. Mas teve gente que ganhou até R$600 aqui. A Inplay é um aplicativo de estatística. Aqui, a Inplay, você vai baixar, tá aqui, ó, o QR Code, tem no primeiro comentário fixado e na descrição. Clicou, baixa no seu celular, aí você vai fazer seu cadastro e vai procurar aqui o perfil do Vascaíno Cerrado, tá? Tá lá o Vascaíno Cerrado, clicou lá, se inscreve. Eu preciso que você se inscreva para me ajudar. Preciso de passar de 2.500 inscritos, tô quase lá. Sou o segundo maior perfil dentro da Inplay. Tem flamenguista, botafoguense, corintiano, tem de tudo aí dentro da Inplay. Eu sou o segundo maior perfil, quero ser o primeiro maior perfil. O maior perfil dentro da Inplay, né? Que é 3.500 inscritos. Eu tenho 2.400 e alguma coisa. Então se inscreve para me dar uma força. O que é a Inplay? É um aplicativo de estatística. Você entra num jogo, eles vão te fazer 10 perguntas. Se você acertar as perguntas, você vai ganhando, acumulando moeda. Tem jogo que você nem gasta moeda. Você assiste ali que é de graça, e aí você vai acumulando moeda para participar dos jogos que paga melhor. Por exemplo, esse jogo aqui do Vasco tá pagando 1 milhão de moedas. É R$1.000, que vai dividir entre os primeiros colocados, se você for bem nas perguntas. Como é que são as perguntas? Vou jogar aí na tela para você ver. Quando você baixa a Inplay, você ganha 1.000 moedas, tá? Todo dia eles te mandam 250 moedas para você ir participando dos jogos, né? Mas tá aí, ó. A primeira pergunta. Mais de 1,5 cartão no primeiro tempo? Amarelo. Botei que sim. Deve ser um jogo truncado, um jogo de faltas. Apesar de que o Daronco não é de dar muito cartão. Segundo, mais de 9,5 chutes no gol no primeiro tempo, no jogo? Tem que ser 10 chutes no gol. Gol. O goleiro defendeu. Eu coloquei que não. Terceiro, mais de 2,5 gols no jogo? Coloquei que sim. Acho que vai sair mais de 2 gols no jogo. A quarta pergunta, mais de 6,5 chutes do Vasco no primeiro tempo? O Vasco tem que dar 7 chutes aí, independente se for para fora ou pro gol, tem que ser 7 finalizações. Eu falei que não, essas são as 4 primeiras perguntas, são 10 perguntas, e o resto eu vou deixar para você. Tá aqui a Inplay, baixa a Inplay, se cadastra, segue o Vascaíno Cerrado, ganha suas moedas, vai acumulando moeda lá dentro e vai tentando ganhar uma grana, como a galera tá ganhando dentro da Inplay, beleza? Até mais tarde, vou soltando alguns vídeos curtos aí, antes do jogo, de repente uma live depois do jogo, e a gente vai trocando uma ideia aqui e no Instagram, segue o Vascaíno Cerrado lá no Instagram também. Um abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.